Sejam bem-vindos a mais um podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre 5 pecados que nos afastam de Deus e como vencê-lo. Lembrando que esse vídeo ele não tem intuito de condenar, mas sim trazer entendimento, trazer a realidade dos fatos para que a gente encontre o verdadeiro caminho da salvação. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda a esse conteúdo chegar para mais pessoas. Primeiramente, você precisa entender que nós somos espíritos. Sim, quando alguém morre, você consegue perceber que ali existe apenas o corpo, porque o espírito da pessoa não habita mais. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, nos criou de forma livres para escolher, e nós escolhemos, porque Deus não nos fez robôs, nós escolhemos desobedecer. Com isso, a nossa carne passou a ser inclinada para o mal. Lá em Romanos, no capítulo 7, no verso 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Nós somos espírito e habitamos num corpo feito de barro. Uma vez que essa carne ela foi contaminada pelo pecado, algo desandou. Algo foi contaminado e nós precisamos entender que a nossa carne, ela quer fazer as coisas da carne e que essa inclinação, ela sempre vai resultar em destruição. E um exemplo básico para você entender é a bebida. Por exemplo, alguém que tem dependência por álcool, um alcoólatra. Essa pessoa, por mais que você coloque um copo de cerveja na frente dela, a carne dela vai desejar beber aquilo, mesmo que a mente dela saiba que aquilo não faz bem para o corpo dela, que no outro dia ela vai acordar de ressaca. Um exemplo bíblico que nós podemos citar é a situação de José. José fugiu da esposa de Potifar quando ela tentou seduzi-lo, preferindo perder sua posição e ser preso a pecar contra Deus. Ele escolheu a santidade, demonstrando domínio próprio e temor a Deus. Gênesis 39, 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é sua mulher. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Veja que José estava ali numa situação, numa tentação, algo que a carne dele com certeza queria fazer, mas José decidiu não fazer. Porque a carne desejava a imoralidade sexual naquele momento, mas José decidiu fugir por fidelidade a Deus. Então agora que você entendeu que depois que o pecado entrou no mundo, essa carne aqui, ela não faz boas coisas, ela tende realmente a fazer as coisas da carne, aos prazeres terrenos. Você agora pode entrar comigo aqui nos 5 pecados que nos afastam de Deus. E o primeiro que eu quero falar com vocês é a idolatria. Sim, a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, seja dinheiro, seja as redes sociais, sejam pessoas ou prazeres. Lá em Lucas, no capítulo 14, no verso 26, nós vamos encontrar: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Isso não significa dizer que você não vai cuidar da sua família, mas você precisa entender que Deus precisa estar acima de todas as coisas. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o nosso conhecimento, toda a nossa força e a nossa alma. O segundo pecado que nos afasta de Deus é a mentira. Você já parou para pensar no que é verdadeiramente a mentira? A mentira é uma informação sobre um fato que não existe. Uma projeção daquilo que não é real. Ou seja, eu digo para você, aquela TV é verde. A imagem que está aparecendo naquela TV é verde. Isso não existe em nenhum lugar. O fato é que a imagem desta TV é vermelha. O fato, a verdade é essa. Por que não dá para ter um relacionamento com Deus com a mentira? Me diga, como você vai estabelecer um relacionamento baseado na mentira? Eu chego para você e quero ser a sua amiga,
mas eu não te digo a verdade. Sempre fico criando as projeções, falando falsidades. Como você vai acreditar em mim? É impossível estabelecer um relacionamento com mentira. Esse, com certeza, é um ponto que nos afasta de Deus, porque o pai da mentira, como eu disse, é o diabo. Então, Deus é a verdade, nós precisamos falar a verdade, amém? O terceiro pecado que nos afasta de Deus é a fofoca. A fofoca, ela mata reputações e semeia discórdia. A Bíblia diz que Deus odeia isso. A diferença entre a mentira e a fofoca é que a mentira é uma informação falsa, criada intencionalmente. E a fofoca, ela pode tanto ser verdadeira quanto falsa, essa informação. Só que ela é compartilhada indevidamente sobre alguém. Então, você pode saber uma verdade sobre alguém. E uma vez que você leva essa informação e essa informação não vai edificar, você está fazendo uma fofoca. Antes de compartilhar qualquer informação, e aí já vai as dicas para você, pergunte-se: isso é verdade? Isso precisa ser dito? Isso ajuda ou prejudica alguém? A maneira correta de agir é buscar a verdade. Você pode falar diretamente com a pessoa. Provérbios 16, 28 também diz: o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Então, não afaste os seus amigos com boatos, com fofocas. Seja sincero, faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. Haja em amor, não pratique as obras do diabo, pratique a justiça, as obras de Deus. Seja verdadeiro, fiel e honesto, sim, porque é possível. E no final do vídeo eu vou dizer como é possível você praticar as boas obras. O quarto pecado que nos afasta de Deus é a imoralidade sexual. Em 1 Coríntios 6, no verso 18, diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então veja, o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Uma vez que nós fazemos algo com ele que não agrada a Deus, nós estamos pecando contra Deus. A imoralidade sexual é qualquer comportamento ou pensamento contrário ao padrão de pureza estabelecido por Deus para a sexualidade. Isso inclui adultério, fornicação, prostituição, pornografia, homossexualidade, incesto e qualquer outro ato sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher. Já percebeu quão perfeita é a natureza de Deus em nossos corpos? O corpo do homem e da mulher se encaixam perfeitamente e juntos eles se tornam uma só carne e geram a vida. Isso não é coincidência, mas um reflexo da sabedoria e do plano perfeito de Deus. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. No entanto, Satanás perverteu muitas coisas e cegou o entendimento de muitos para que não enxerguem a pureza da criação de Deus. Por isso, precisamos aprender a olhar com a lente de Deus, restaurando nossa visão e entendendo que o plano original de Deus é bom, perfeito e agradável. Através da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, podemos ser transformados em novas criaturas, libertos das distorções do mundo e restaurados para viver o plano original de Deus desde a criação. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O quinto e último pecado que nos afasta de Deus é o amor ao dinheiro. O dinheiro nada mais é do que o papel extraído da celulose que vem das árvores criadas por Deus. No princípio, Deus criou a terra para sustentar e prover para todos, mas o ser humano, em sua ganância e egoísmo, criou um sistema de troca baseado na moeda, como se pudesse tomar posse exclusiva do que Deus fez. A terra tem recursos suficientes para alimentar e abrigar todos, mas o pecado do homem gerou desigualdade, exploração e ganância, fazendo com que muitos acumulem riquezas enquanto outros passam necessidade.
O problema não é o dinheiro em si, mas o coração humano corrompido pelo pecado, que transforma um simples meio de troca em um ídolo, colocando o dinheiro acima de Deus e do próximo. Muitos amam mais a criação do que o Criador e valorizam mais os bens materiais do que as vidas. O amor ao dinheiro faz com que as pessoas explorem, oprimam e até tirem a vida do próximo para manter suas posses, esquecendo-se de que tudo pertence a Deus e de que a verdadeira riqueza não está na terra, mas no céu. Jesus ensina que não podemos ter dois senhores. Quem serve ao dinheiro, coloca a confiança nele, vive ansioso e nunca está satisfeito. Quem serve a Deus confia nele e usa os bens materiais de forma correta, sem idolatria. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro deveria ser apenas uma ferramenta para facilitar a vida e promover o bem, mas quando colocado acima de Deus e das pessoas, torna-se uma prisão espiritual que afasta o homem da verdadeira vida. Quem ama o dinheiro idolatra a criação e se esquece do Criador, trocando o eterno pelo passageiro. Agora que você entendeu a natureza da carne depois do pecado e também entendeu alguns pecados, vamos agora falar como vencê-los. E só existe uma forma de nós vencermos o pecado: através de Jesus. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê o quão ela é perfeita, e ela sim, existe a lei na palavra, existe o que é certo e o que é errado. Nós não podemos viver nossas vidas sem saber o que é bom e o que é ruim. É um limite, existe uma lei, mas nós sozinhos não conseguimos obedecê-la. Por si só, nós não conseguimos ser bons. Foi por isso que Deus enviou Jesus. Então, quando Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, ali naquela cruz do Calvário, foi condenado o pecado na carne de Jesus. Então, aquele castigo que deveria cair sobre a nossa carne, Jesus levou sobre ele. Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele levou sobre ele e nos curou e nos salvou. Então, uma vez que entendemos que Jesus ele pagou o preço, ele se colocou na frente por nós, por amor de nós, nós podemos começar a entender onde é o caminho a seguir. Quem é Jesus? Todo mundo fala sobre Jesus, alguns definem, alguns dizem algumas coisas, mas eu selecionei 10 pontos. Quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o bom pastor. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus estava no princípio da criação. Sabe, quando Jesus ele foi curar aquele homem que não tinha olho, possivelmente ele não tinha olho, e Jesus ele usa saliva e barro para fazer aquele olho. Sabe, quando Jesus foi fazer aquele olho, não foi a primeira vez. Jesus já sabia como fazer, porque ele estava desde o princípio de todas as coisas. Sabe, Jesus ele entende de ser humano, porque foi ele que fez. Jesus não é apenas um homem. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Sabe como seria Deus andando na terra? Como seria o Criador, o autor da vida, o dono da eternidade? Seria Jesus. É Jesus. Então, uma vez que entendemos quem é Jesus, entendemos a sua grandeza, o seu poder, a sua autoria, nós podemos caminhar para a eternidade, nós podemos caminhar para a paz que tanto ansiamos nesta vida. Jesus, ele fez
eu citei 10 pontos de coisas que Jesus suportou por mim e por você. Ele deixou a sua glória celestial. Ele deixou a sua riqueza para se fazer pobre e nos substituir. Ele foi rejeitado pelos homens, ele suportou tentações sem pecar, ele foi traído por um amigo, ele foi abandonado pelos discípulos, ele suportou acusações falsas e humilhações, ele foi espancado e torturado, ele carregou a cruz e suportou a zombaria, ele foi crucificado entre criminosos, ele sentiu o peso do pecado e a separação de Deus. Sabe, eu não sei qual foi o maior sacrifício de tantas dores que Jesus passou por amor de nós. Mas sabe, essa última aqui, a separação de Deus, sabe? Jesus sempre falou, Pai, 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 Pai. Sabe, mas naquela cruz Jesus falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E naquela hora, Jesus não chama mais ele de pai, mas chama de Deus, porque naquele momento houve uma separação. Porque Deus e o pecado não se unem. O pecado não faz parte de Deus. O pecado é tudo aquilo que vai contra Deus. Então, se queremos andar com Deus, não podemos andar em mentira, porque Ele é a verdade. Se queremos andar com Deus e andamos em fofoca, não andaremos, porque Deus é justiça. Se queremos andar com Deus e andarmos em imoralidade sexual, nós não andaremos, porque Deus é santo. E Ele criou o homem e a mulher com um propósito puro e verdadeiro, cheio de amor. Se quisermos andar com Deus e praticarmos o amor ao dinheiro, a soberba, a ganância, nós não andaremos com Deus, porque Deus não valoriza mais as pessoas, Ele não valoriza mais as coisas do que as pessoas. Deus valoriza a vida, porque Ele é a própria vida. Nós precisamos entender quem é Deus e entender primeiramente o seu amor por nós. Sabe, Deus ama você. Tudo que é pecado, e às vezes a gente escuta essa palavra e quer fugir porque tememos a condenação. Ei, Deus tem a solução para você. Deus é um bom pai que diz, ei filho, isso que você está fazendo é errado. E eu sei que sozinho você não vai conseguir vencer. E é por isso que eu enviei o meu Filho amado. Eu enviei Jesus com a promessa de te entregar o Espírito Santo e assim você ser uma nova criatura mediante o seu arrependimento. Sabe, Deus é um bom pai. Quando o seu filho está sujo, você não joga ele no lixo, você dá um banho nele. Você limpa. Essa é a vontade do nosso Deus, é nos limpar, é nos ensinar o caminho certo, é nos ver felizes, porque a única felicidade está nele. Não existe outro lugar onde seremos felizes, onde teremos a paz. E todas essas práticas, esses pecados, esses 5 que eu citei e outros mais, eles nos afastam de Deus, porque são mentiras de Satanás, dizendo que aquilo ali é bom. Come desse fruto que é bom para você. Pratica a imoralidade sexual porque você é livre, você pode fazer o que você quiser. Sabe? Faz uma fofoca que você vai se sentir melhor. Mente porque não vão descobrir o que você fez. Essas são as mentiras de Satanás, que aparentemente podem ser boas e gerar até um prazer na sua carne, mas serão destruição para a sua vida. Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, a vontade dele é que todo homem chegue no pleno conhecimento da verdade. Quando encontramos a verdade, que é Jesus, essa verdade nos liberta. Sabe, quando eu lembro do meu passado e vejo que eu andava nas trevas
E eu acreditava em tantas mentiras. E parecia ser legal aquilo que eu estava fazendo, mas depois vinha a melancolia, a depressão, a tristeza, a ansiedade. As obras da carne só produzem destruição. Mas o Espírito, minha gente, o Espírito produz vida, produz alegria, sabe? Produz frutos que provêm da videira de Jesus. Mas nós precisamos estar conectados a Ele. Nós precisamos ser ramos conectados na videira, porque nós só venceremos em Cristo, o caminho é Ele. E sem Ele nós também não podemos produzir obras. Nós não somos salvos por obras. Nada que você possa fazer, o quão mais belo que seja, não te salvará. Por isso que os humildes, eles entenderam. Quando a gente é humilde, quando você é humilde, você entende. Quando você começa a entender que o pecado entrou no mundo e que a sua carne faz algo, às vezes você pensa assim, rapaz, isso é uma coisa errada que eu estou fazendo, mas você não consegue, é mais forte do que você. E realmente sozinho você não vai vencer este pecado. Você não vai vencer a pornografia. Você não vai vencer a fornicação. Você não vai vencer as fofocas. Você não vai vencer enquanto você não entender que quem vence o pecado é Cristo. Ele venceu o pecado. E se você estiver nele, e se você receber o que ele fez por você, se arrependendo das coisas que você faz, eu tenho certeza que a sua vida será outra. Deus tem um novo caminho para as nossas vidas. Deus é bom. Ele é santo. Nele não há maldade e nenhuma obra de destruição. Ele é a luz que ilumina nossos corações. Ele é a paz ao dormir. Ele é a esperança nesse mundo caído. Eu quero finalizar esse podcast deixando bem claro para você uma coisa. Você que não é cristão e ouviu esse vídeo e entendeu o que Deus está falando com você. E para você também que já se diz cristão, mas continua praticando algumas obras mortas. Sabe, é necessário arrependimento. É necessário arrependimento diário. Hoje estou gravando esse vídeo. Vou dormir amanhã. Se eu vacilar, se eu errar, porque sou falha, eu preciso me arrepender. Porque isso vai testificar que o Espírito Santo está dentro de mim, me guiando e me mostrando o que é certo. Precisamos nos arrepender todos os dias. Por isso que a oração é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Deus nos perdoa, gente. Deus te perdoa. Quando eu faço algo, eu magoo alguém, eu falei alguma coisa, eu vou lá e peço perdão. Existe um perdão disponível pra gente. E Deus nos perdoa. Às vezes a gente não se perdoa. Ou Satanás lança tanta condenação em nossas mentes que acha que esses pecados nunca serão vencidos. Sim, eles serão vencidos em Cristo Jesus. Agora eu quero finalizar dizendo isso para você. Que mesmo você conhecendo Jesus, entendendo quem Ele é, estudando, entendendo, falando com Ele, conhecendo Ele, vendo Ele diante dos seus olhos, como muitas pessoas viram quando Ele esteve aqui na terra, como Judas, como os fariseus. Muitas pessoas viram diante deles o Salvador, mas não quiseram, rejeitaram. E Deus, Ele não obriga ninguém a aceitá-lo. Sabe, o amor é livre. O melhor abraço que tem é o abraço espontâneo. Então, você precisa entender que você é livre para escolher. E se no seu coração você verdadeiramente se arrepende das práticas erradas, agora é a hora de se arrepender, de falar para Deus, de confessar
Confessa os teus pecados, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Sabe, Deus, Ele perdoa nossas ofensas. Por isso que nós perdoamos também aqueles que nos ofendem. Então, Deus, Ele nos convida ao arrependimento e à transformação. E o pecado, ele sempre vai nos escravizar. Sempre, sempre o pecado vai nos escravizar. Pode até ter uma boa aparência, porque ele sempre tem o pecado. O pecado sempre tem uma boa aparência, mas ele sempre vai escravizar. Sabe? Aquilo que você obedece é daquilo que você é escravo. Então, quando você falar, eu sou livre, se pergunte se você é verdadeiramente livre e se suas atitudes estão tendo um peso de eternidade. Porque para ser bom, para ser feliz, 2 horinhas. As mentiras de Satanás, elas duram algumas horinhas. Você fica feliz aqui, depois você fica mal. Aí depois você fica feliz de novo e você fica mal. E a alegria de Deus, minha gente, é uma alegria eterna. É a vida eterna habitando dentro de nós. E nós não precisamos mais ceder às concupiscências da carne. Deus tem um caminho que é pelo Espírito. Aquele que agrada a carne não agrada a Deus. E aquele que agrada a Deus é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É possível, basta querer. Porque se tem uma coisa que Deus não intervém, é na nossa decisão. Se você quer, amém. Ele está contigo. Mas se você não quiser, Ele vai continuar batendo na porta, falando, usando pessoas para falar do amor dele, usando pessoas para interceder por você. Mas enquanto você não abrir a porta do seu coração, Deus não pode fazer nada. É como um médico, ele não tem como fazer a cirurgia se o paciente não estiver deitado naquela maca. Deus só pode nos curar se nós nos permitirmos ser curados por Ele. Amém? Eu espero que você tenha aprendido. Acho que deu pra gente entender alguns pecados, entender a nossa condição nesse mundo. Não fique só por aqui, não dá para falar em poucos minutos a riqueza que é a Bíblia Sagrada, até porque tem coisa que nem eu ainda, nem sei ainda quantas revelações tem na Bíblia Sagrada para Deus me ensinar, para eu colocar em prática, né? Aprender a palavra é uma coisa, praticar é outra. Então, que essa palavra seja sempre o nosso alimento espiritual e que possamos meditar e que possamos praticar atos que nos aproxime de Deus, porque agora você sabe por que a carne está em pecado, quais são alguns tipos de pecado e como vencer. Agora não existe mais desculpa, é só decidir o seu caminho e encontrar o nosso Mestre. Eu quero finalizar o podcast orando, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, pelas tuas palavras de salvação. Obrigada, Pai, porque em meio a esse mundo caído nós temos a Cristo. Nós temos a quem dizer não importa. Nós temos Jesus. Nós temos a esperança. Nós temos um futuro em Ti, Pai. Não importa o que aconteça. O Senhor nos capacita com grande poder. O Senhor deixou o Espírito Santo para nos guiar, Pai, para ser a nossa luz. Ah, Pai, eu te peço, Senhor, que esta pessoa que chegou até aqui nesse vídeo está recebendo essa oração, Pai, que ela possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, que ela possa ser convencida pelo Teu Espírito Santo e que ela possa abandonar, Pai, as obras mortas e que ela possa, Pai, se arrepender, jogar o caderno velho fora e receber um caderno novo para escrever a história, Pai, que o Senhor tem, os propósitos que o Senhor tem na vida desta pessoa. Ah, Pai, que esta pessoa venha ser
enxertada na videira, que ela venha ser uma verdadeira filha, um verdadeiro filho teu, produzindo, Pai, os frutos que te agradam, Pai, e experimentando a comunhão perfeita, o relacionamento perfeito contigo. Que o sorriso dessa pessoa seja, Pai, lembrar de ti e falar contigo. Que ela possa entender que se o Senhor não estiver em primeiro lugar, nada estará bem. Que ela possa te buscar, Paizinho, em primeiro lugar. E que os dias dela sejam abençoados, Pai, por ti. Que agora ela não ande mais sozinha, mas tudo que ela venha fazer com a tua presença. Ah, Pai, guarde, acampe os teus anjos, venha trazendo respostas a dúvidas, a calmaria, a tua doce voz. Obrigada, Pai, por todas as coisas, obrigada pela alegria de te servir. Obrigada, Pai, pelo podcast Deus e Débora. Obrigada pelas vidas que acompanham. Obrigada, Pai, pela força que o Senhor derrama. Mesmo em dias difíceis, em aflições, o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor é a nossa alegria. O teu amor é o nosso combustível. Obrigada, Paizinho. Obrigada por todas as coisas. E eu finalizo esse podcast com muita alegria e com um sentimento de missão cumprida. Fiquem com a verdade, fiquem com o amor, arrependa-se e recebam o novo de Deus. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima.